Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar de mastopexia. Então primeiro eu quero explicar para vocês o que é a mastopexia. É o levantamento das mamas. Então esse levantamento das mamas ele pode ocorrer com redução ou aumento de volume ou manutenção do volume. Então quando a gente vai fazer uma mastopexia com redução da mama, que seria uma mamoplastia redutora, a gente tira o volume e monta as mamas com o próprio tecido da paciente. Quando a gente só vai fazer o levantamento, a gente preserva todo o tecido glandular e faz a retirada do excesso de pele. E quando a gente precisa usar uma prótese, a gente coloca o silicone, tira o excesso de pele e monta a mama, colocando as areolas na posição mais alta, né? Então, essa é uma cirurgia que a gente faz normalmente com pacientes que perderam peso, esse excesso de pele, né? Após a perda de peso, após gestação, amamentação. É uma cirurgia que a gente faz bastante. Então, quais são os exames pré-operatórios para essa cirurgia? Então, vai ter que fazer exames de imagem, exames da mama, né? Então, mamografia, ecografia das mamas, eletrocardiograma, exames de sangue, por exemplo, não são exames de sangue complexos, são exames de sangue como hemograma, coagulograma, sódio, potássio, glicemia, hormônios da tireoide. Então, são exames de rotina, para a gente fazer um check-up na paciente, para ter certeza que a cirurgia vai ser 100%, né? Que não vai ter nenhuma intercorrência. Dificilmente a gente precisa cancelar uma cirurgia porque os exames estão ruins. Normalmente a paciente que chega para uma cirurgia plástica, ela tem feito o acompanhamento com o ginecologista. Então ela tem todos os exames em dia, né? Mas caso a paciente tenha alteração nos exames, a gente pode desmarcar a cirurgia, esperar ela ser compensada pelo clínico e marcar novamente mais para frente. Então, pessoal, esse pré-operatório que a paciente vai fazer também envolve a gente fotografar o paciente. Essas fotografias, elas servem para estudar melhor o caso e também servem como para avaliar o teu resultado antes e depois. Então, hoje em dia, a gente não pode operar uma paciente em cirurgia plástica sem que tenha feito fotografias. É um documento, tanto para o médico quanto para o paciente. Depois da consulta, e o paciente vem com os exames prontos, a gente vai encaminhar o paciente para o anestesista para fazer a consulta pré-anestésica. E aí o anestesista vai explicar todo tipo de procedimento e como que a paciente deve proceder em relação à anestesia. A anestesia da mama, ela pode ser uma anestesia geral ou uma anestesia peridural alta com sedação na veia. Vai depender muito de qual hospital que você for operado, né? E a prática do anestesista. E o anestesista vai indicar ou a anestesia geral ou uma peridural alta. O pós-operatório, você fica 24 horas internada. Com 24 horas, eu passo no hospital, vejo o teu curativo, te dou alta e oriento em relação aos medicamentos, à dieta, aos retornos. Então, todos os retornos do pós-operatório são feitos aqui no consultório. Aqui no consultório a gente vai tirar ponto, vai avaliar o paciente, vai fazer todo o segmento. E essas fotografias são refeitas com 1 mês, com 3 meses, e as fotografias finais são feitas com 6 meses. Ou seja, até o 6º mês existe uma mudança no aspecto da cirurgia, uma acomodação dos tecidos, uma cicatrização de qualidade, uma cicatrização mais madura. Mas a cicatrização definitiva, o amadurecimento da cicatriz, leva 18 meses. Então, durante 1 ano e meio, a cicatriz ela vai ficar um pouco mais visível. E claro, dependendo de cada paciente, a gente vai fazer diferentes tratamentos para melhorar a qualidade da cicatriz. Então, esses tratamentos vão desde uma massagem com creme, o uso de fitas de silicone e várias outras técnicas que ajudam a ter uma cicatrização praticamente imperceptível. Essa é uma cirurgia que dura em torno de 3 horas, dependendo do tipo de cirurgia, que várias técnicas, né, podem ser usadas. Então, é uma cirurgia que dura em torno de 3 horas, o paciente interna de manhã em jejum, faz a cirurgia e vai embora no dia seguinte. Então, pessoal, as pacientes perguntam em relação à gravidez, à amamentação. Sempre que possível, se a paciente tem planos a curto prazo para ter filhos, eu aconselho que tenha filhos antes e depois faça a cirurgia, né? Para fazer a mastopexia, ou então colocar um silicone, ou retirada do excesso de mama. Então, isso seria ideal. Mas, às vezes, a paciente é jovem e não tem esses planos. Então, ela deve fazer a cirurgia quando ela sentir-se incomodada
ligada com as mamas. É possível fazer essa cirurgia e dar um bom resultado para a paciente, que vai mudar a vida dela. Então, não tem muito a ver com idade, tem a ver com o momento para fazer a cirurgia. E para a prevenção dos riscos dessa cirurgia. Então, a prevenção dos riscos dessa cirurgia começa já no formulário pré-consulta. A gente manda um formulário para o paciente, ele preenche com todos, se ele toma remédios, se tem problemas de saúde, se tem história de alergias e tal. Então a gente já dá uma olhada nesse formulário pré-consulta. No dia da consulta, nós vamos fazer todas as perguntas importantes para ter uma anamnese, que é essa conversa com o médico, uma anamnese bem detalhada. E a gente vai fazer a prevenção dos riscos, né? Dependendo do que a gente encontrar nessa consulta. Depois de fazer todos os exames, fazer uma consulta com o cardiologista, fazer uma consulta com o anestesista, e quando for para a cirurgia, tanto o paciente quanto o cirurgião estejam bem seguros de que essa cirurgia vai dar certo. Tá? A gente sempre vai com o objetivo de fazer o melhor possível. Então, em relação ao tipo de cicatriz, vai depender do grau de flacidez que a mama tem. Então, por exemplo, se não tiver nada de flacidez ou uma flacidez pequena, a gente coloca uma prótese de silicone pelo sulco da mama. Se for uma flacidez um pouco maior, aí vai ter uma cicatriz um pouco maior. O que define o tamanho da cicatriz é o grau de flacidez da mama. Então, uma mama com muita flacidez, sem dúvida vai precisar de um corte um pouquinho maior, ou em L ou num pequeno T. Eu costumo fazer a menor cicatriz possível. E como que é o pós-operatório? Então, com 24 horas, o paciente vai ser avaliado no hospital, ainda no hospital. Eu passo visita, vejo o paciente, a gente faz curativo e todos os retornos vão ser feitos aqui no consultório. Então, o paciente vai voltar normalmente com 3 dias, com 7 dias, com 15 dias, com 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses. E nesse pós-operatório, a gente vai tirando pontos, a gente vai fazendo curativo, a gente vai passando diferentes tipos de pomadas para fazer uma cicatrização melhor possível e tomando determinadas condutas que em 6 meses você vai ter um resultado definitivo. Então, aos 6 meses que a gente faz as fotos definitivas para avaliar o resultado da cirurgia, para ver se há necessidade de alguma pequena intervenção, de alguma... Como é que a gente chama aqui mesmo isso? Não é retoque, eu não quero falar retoque. Era um refinamento. Então, depois de 6 meses, a gente faz as fotografias para avaliar se é necessário fazer um refinamento da cirurgia. De uma maneira geral, a gente não precisa desse refinamento. Eu sempre procuro dar o melhor resultado possível já na primeira cirurgia. Uma segunda cirurgia é ruim para o paciente e para o cirurgião. Então, a minha ideia é sempre dar o melhor resultado possível na cirurgia primária. Porém, se for necessário fazer algum ajuste de pele, de cicatriz, a gente faz de qualquer maneira. A orientação no pós-operatório é para que nos primeiros dias o paciente não faça esforço físico. Esse esforço físico é na área operada, então é um repouso relativo. O paciente não precisa ficar deitado na cama em repouso, não. O repouso é na área operada. Então não vai erguer os braços, não vai dirigir, não vai abrir e fechar a porta de carro, não vai fazer esforço nessa área operada. E conforme o paciente vai melhorando, a gente já vai liberando para alguns exercícios de perna, de abdominal, a gente vai liberando para academia. Hoje todo mundo vai para academia, né? Então é importante no pós-operatório essa atividade física para recuperando os tecidos. Também tem que usar sutiã modelador, tem que usar, fazer drenagem linfática. Então tudo isso a gente vai orientando e adaptando o pós-operatório para cada realidade. Cada paciente é diferente e não dá para a gente escrever um script, porque não vai ser igual para todo mundo. A gente vai orientando passo a passo. Vocês perceberam que para ter um bom resultado na cirurgia, para não ter intercorrências, a gente tem vários passos para passar. Então isso é muito, muito importante que o paciente entenda, porque muitas vezes o paciente telefona ou manda um WhatsApp e diz: eu quero saber quanto custa a cirurgia. É muito difícil fazer um orçamento sem examinar o paciente, sem fazer essa consulta presencial. Por quê? Porque a gente vai avaliar o paciente, vai tirar todas as dúvidas, vai saber se o paciente tem algum problema de saúde. Então, o pós-operatório, o bom resultado depende muito de todo esse processo, que é desde a marcação de cirurgia até 6 meses depois que a gente faz o segmento e as fotografias. Curta nosso vídeo, siga nos canais e entre em contato pelas redes sociais. Muito obrigado, pessoal!